Vamos lá, gravando. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente para trazer um pouco mais de conteúdo para vocês sobre aspectos gerais aqui do mercado, falar um pouco sobre análise técnica. Hoje nós vamos falar sobre linhas de tendência, de alta e de baixa. Vamos dar algumas ideias de como traçá-las, como validá-las de alguma forma, para que elas servem, né? E vamos mostrar uma pequena aplicabilidade disso para a gente achar alguns alvos também com Fibonacci de retrações, principalmente, certo? Então este é um vídeo atemporal que não depende do dia de hoje, embora eu esteja com o gráfico aqui do Bitcoin na tela, porque o cenário é propício para a gente utilizar como exemplo. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo especificamente, eu gostaria de dar um recado a vocês. Peço que se vocês gostarem desse vídeo, vocês o avaliem positivamente, dê o famoso like aí. Desta forma você me ajuda e caso você queira contribuir de uma maneira mais direta, na descrição de cada vídeo eu tenho o endereço de uma carteira de Litecoins e uma carteira de Bitcoins. Certo? Recado dado. Vamos falar então de linhas de tendência. Estou aproveitando aqui o momento porque, como eu falei, ele é propício, né? Nós temos aqui uma linha de tendência nesse momento traçada e talvez eu precise de um gráfico um pouco mais limpo para mostrar isso para vocês. Só não vou tirar essas zonas aqui de suporte ou resistências por enquanto para não ter que traçar de novo depois, mas enfim, não vai atrapalhar tanto o nosso gráfico aqui. Vou até tornar mais visível as nossas linhas daqui para frente para que fique o mais claro possível do que nós estamos falando. Bom, para a gente saber o que é uma linha de tendência, para começar a gente tem que saber o que é uma tendência, né? E a gente já falou isso algumas outras vezes aqui em outros vídeos, mas não custa nada repetir de uma forma bem rápida. A tendência é o sentido que o preço está tomando naquele momento ao longo de um tempo, né? Naquele time frame que você está analisando. No caso aqui a gente está vendo 4 horas, mas podia ser qualquer outro time frame, podia ser 1 minuto, 5 minutos, uma semana, enfim, daí por diante. Então a gente sabe que o preço vai subindo e descendo, não de uma vez só, né? O preço não sobe assim e depois cai assim. Ele vai ao longo do tempo montando pequenas altas, dentro dessas pequenas altas tem pequenas baixas, e aí novas altas e pequenas baixas, e novas altas e pequenas baixas. Numa tendência de alta, a tendência é que isso aconteça. Ou seja, ao longo do tempo você vai subindo e descendo, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, mas sempre num viés aqui de alta. Então isso é uma tendência. Por que tem esse nome, né? O nome já é bastante autodescritivo. Porque ele está me dizendo que nesse período de tempo, o preço tende a adotar um comportamento altista, né? Ele vem subindo por enquanto. Claro que não preciso dizer que o mesmo vale para as baixas, né? Sempre que eu disser algo para alta, vale para baixa e vice-versa. Ou então, em alguns casos, o preço ao longo desse tempo, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas ele não rompe os topos, não rompe os fundos. A gente disse que ele não está nem numa tendência de alta nem de baixa, né? A gente disse que ele está numa lateralização, algumas pessoas chamam de lateralidade. Enfim, é uma consolidação. O preço não rompe os topos e não rompe fundos. Mas em alguns casos, como a gente tem aqui na tela, um visível, o preço está claramente numa tendência de alta. Então, ao longo do movimento, topos e fundos ascendentes que a gente está vendo aqui, né? E muitas vezes essas tendências que são formadas respeitam uma certa linha de comportamento, no caso essa que está traçada aqui na tela. E o que isso diz para a gente? Que essa tendência ela tem um pouco mais, um pouco menos de força conforme a inclinação aqui dessa linha que a gente consegue identificar no comportamento, né? Já dizia o mais clássico dos clássicos, nosso amigo Charles Dow, que as tendências são válidas até que elas sejam revertidas, né? Então, se o preço está adotando um comportamento aqui de alta, a princípio, não tem por que eu esperar uma grande queda aqui do preço súbita. Embora, claro, isso pode acontecer, não é impossível. De repente, um grande evento, uma grande notícia, alguma coisa muito fora do padrão pode acontecer. Mas, a princípio, se o preço está seguindo esse comportamento, ele está apresentando um comportamento altista, né? Eu vou identificar aqui que dentro dessa margem, sempre que o preço costuma tocar, isso que a gente chamou de linha de tendência, o preço, já que a tendência é de alta, ela tende a retomar a tendência na qual ele vinha anteriormente. Então, no caso aqui, alta, né? Ele toca aqui, retoma alta, toca aqui, retoma alta, toca aqui, retoma alta, e assim sucessivamente. É o caso que a gente está vendo aqui, né? O preço toca a linha de tendência, retoma alta, toca a linha de tendência, retoma alta, e assim sucessivamente. Bom, e por que é importante a gente identificar isso nos nossos gráficos? Porque ela indica um determinado padrão de comportamento que eventualmente é rompido. Essa linha de tendência ela não vai durar para frente. Eventualmente o preço vai romper isso aqui para baixo. E o que isso indica para a gente? Uma mudança de comportamento. Ela foi rompida, então quer dizer que o preço mudou de comportamento. As tendências são válidas até que elas sejam revertidas. Então, em algum ponto, elas são de fato revertidas. Então esse preço que vinha subindo, em algum momento ele deixa de subir, deixa de fazer topos mais altos e agora ele fez um fundo mais baixo e agora ele fez outro fundo mais baixo. Então ele está criando aqui uma nova tendência, né? Que nesse caso a gente ia identificar de que forma? Com uma linha de tendência de baixa, que no caso aqui estaria tocando
Deixa eu até esticar um pouco mais essa tendência para ficar mais visível, né? Só que essa tendência de baixa também não é eterna. Uma hora, eventualmente, ela reverte. Então ela rompe aqui de novo. Eu estou ficando já sem espaço para desenhar na tela, não tem problema. E forma uma nova tendência de alta e uma nova tendência de baixa e assim sucessivamente. Assim vai o mercado. Vocês que acompanham já viram isso acontecer 1 milhão de vezes, né? Não estou contando nenhuma novidade aqui para vocês. Não é nenhum segredo. Mas então essa linha serve como referência para a gente ver até que ponto o preço respeita aquele padrão de comportamento, como é o caso aqui, e em que ponto ele deixa de respeitar e passa a ter um novo comportamento, que seria o caso aqui do rompimento, tá? Às vezes acontece do preço não necessariamente deixar uma linha de tendência de alta para uma de baixa direto. Ele pode, após uma tendência de alta, entrar numa consolidação. Então, de repente, ele rompe ali, mas não necessariamente ele vem cair, ele entra numa consolidação. E às vezes ele mantém uma tendência de alta, mas em outra inclinação. O que eu quero dizer? Aqui o preço está subindo num determinado ângulo, né? Ele está demonstrando bastante força. De repente, depois de um tempo, ele pode até continuar subindo, mas ele acaba representando um outro padrão de comportamento um pouco menos inclinado. Então, sei lá, por exemplo, isso aqui, ó. Então aqui, o preço continua subindo, só que, como vocês viram, com uma outra linha de tendência de alta, né? Continua sendo tendência de alta, o preço ainda está subindo, mas com menos força, tá? Então ele adotou esse padrão de comportamento por um tempo, até o momento em que ele vai romper também, seja para baixo, ou reassumir uma alta mais expressiva, assim, uma alta mais forte, né? Que teria de novo uma reta mais inclinada, enfim. É assim que a gente vai identificar as nossas linhas de tendência e a função delas é exatamente isso. A gente identificar o padrão de comportamento do preço aqui no nosso passado, esse time frame que a gente está analisando, na verdade, né? Mas é para você ver o que o ativo tem feito ao longo de um tempo. Bom, entendido isso, como é que a gente traça essa linha de tendência? Como é que a gente vai buscar identificá-las? Eu posso sair ligando qualquer ponto, Apollon, para chegar numa linha de tendência? Não, se você ligar qualquer ponto, qualquer extremidade de candle com qualquer extremidade de outro candle, você vai traçar linhas aleatórias. Até porque linhas de tendência a gente vai sempre tentar traçar com 3 pontos ou mais. O mínimo são 3 pontos. Apenas 2 pontos são uma referência muito frágil. E eu vou demonstrar para vocês, quer ver? Escolha um, vocês não podem interagir comigo, né? Vamos escolher 2 candles aleatórios aqui, sei lá. Esse candle aqui e, sei lá, esse outro candle aqui. Eu vou resolver ligar o topo deles aqui, tá? A sombra desses 2 candles. Olha só, liguei os dois, formei a minha linha de tendência. Ah, eu tenho aqui uma linha de tendência, olha só que legal, teve rompimento, mas foi um falso rompimento porque ele rompeu e voltou. Não, né? Na verdade, eu simplesmente joguei uma linha aleatória no meio do mapa, porque eu posso ligar quaisquer 2 pontos. Posso ligar, sei lá, o topo desse candle aqui com o topo desse outro candle aqui, por exemplo. De novo, ó, vai formar uma linha aleatória que não vai me dizer nada, né? O que eu consigo identificar com essa linha? Não consigo identificar nada, o preço não respeita isso aqui, ele rompe de... Opa, peraí que eu movimentei a tela, mas vamos lá, o preço rompe de volta. O preço não está nem aí para essa linha, o mercado não está vendo essa linha aqui. Então a gente procura as linhas que são mais claras e que são respeitadas pelo preço, pelo menos 3 vezes, eu acho que é o padrão mínimo para a gente ter um mínimo de referência. Deixa eu apagar essa zona toda que eu fiz no gráfico aqui. Então nesse caso aqui, essa linha de tendência, que tem sido respeitada, ela tem vários toques. Ó, nesse time frame que a gente está, 4 horas, ela tem vários toques. Às vezes até com mais de um candle, né? Então aqui, por exemplo, ó, temos 2 candles, ó, tem um respeito, aqui tem um respeito, uma pequena violação, mas é curioso porque isso configura bem uma violação, né? Depois que aconteceu ficou fácil de ver, claro, mas é o rompimento e ele foi trazido de volta para a zona, inclusive ganhou força após esse momento, ó, tocou aqui de novo, aqui mais um toque, aqui mais um toque, aqui agora no passado recente, de novo, mais 2 candles tocando, agora de novo, ó, mais 2 candles tocando, dos últimos 3 candles, 2 tocaram essa linha de tendência, então ela vem tocando essa linha muitas vezes, tá? Por que isso acontece? Bem, porque é uma linha muito clara, é uma linha que o mercado inteiro está vendo, e aí isso entra um pouco naquilo que a gente coloca aqui como playlist, inclusive, né? A tal da psicologia dos preços, que é o quê? O que as pessoas acabam lendo numa situação dessas e como é que elas reagem a esse tipo de sinal no gráfico. Então, sejam players pequenos, players maiores, mas veja só, se isso é uma tendência de alta, o que está mais fácil aqui? Sempre se faça essa pergunta, tá? O que está mais fácil aqui? Eu ganhar dinheiro comprando ou vendendo? Dá só uma analisada nesse período aqui, ó. Quem que você acha que ganhou mais dinheiro? Compradores ou vendedores? Compradores, né? Com toda certeza. Inclusive, com várias oportunidades de entrada, seja quem opera o suporte, seja quem opera um rompimento,
seja quem opera um outro rompimento, quem comprou ao longo desse período teve muito mais chance de ganhar dinheiro do que quem vendeu. O único momento em que quem vendeu pôde ganhar foi nesses pequenos topos aqui, né? Pegar uma pequena reversão e tal, não é o tipo de operação mais adequado. Então, se a tendência é de alta, se a linha de tendência está inclinada para cima, é uma tendência de alta. Se é uma tendência de alta, é mais fácil ganhar dinheiro comprando do que vendendo. Então, o interesse do dinheiro esperto, como a gente costuma chamar, ou seja, de quem acaba ganhando dinheiro, é comprar nesses momentos e não vender. Então, quando é que o cara sabe o ponto bom dele comprar? Se o preço está seguindo esse padrão de comportamento e respeitando uma determinada linha de tendência, ele quer comprar o mais barato possível antes que volte a subir. E esse ponto é o quê? Exatamente nesses momentos de toque, certo? Então o cara enxerga, ó, dentro dessa margem, o preço está indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Que hora que eu quero comprar? Eu quero comprar nessas partes mais baixas aqui, né? Para comprar o mais barato possível, tentar vender o mais caro possível. A lógica é natural aqui de quem especula, de quem opera no mercado qualquer que seja, certo? Então isso acaba se refletindo no próprio preço, uma vez que o preço toca aqui, entra interesse de compra, o preço volta a subir. Aí o preço toca aqui de novo, entra interesse de compra, o preço volta a subir e assim sucessivamente. E se fosse o contrário? Eu sei que isso é uma coisa bem óbvia, mas eu gosto de ser bastante claro porque eu vejo que tem muita gente começando aqui, então às vezes isso não é, a pessoa não intui isso imediatamente, mas também seria a mesma coisa. Então vamos lá, a gente acabou identificando uma linha de tendência de baixa no gráfico, que o preço estava fazendo, sei lá, mais ou menos isso aqui. Ele vinha, batia aqui, aí corrigia, aí vinha, pá, tocava aqui de novo e descia, e toca aqui e desce de novo. Enfim, aqui a gente identificou uma linha de tendência de baixa. Nesse cenário, quem é que está ganhando dinheiro mais fácil? Quem está tentando comprar e buscar reversão. Como eu falei, até o cara consegue algumas pequenas margens aqui, mas não é o ideal. Ou era mais fácil quem estava vendendo ganhar dinheiro durante esse período? Quem estava vendendo, né? Então, a mesma coisa. O cara encontra essa linha de tendência de baixa, enquanto não mudar de comportamento, enquanto não romper, o cara está querendo vender. Chegou perto da linha de tendência de baixa, ele vai vendendo, para tentar buscar a continuidade do movimento, a inércia que o preço vem tendo nesse momento de queda. Então essa é mais ou menos a ideia. Por isso que é importante a gente identificar as linhas de tendência para a gente tentar exatamente acompanhar essa tendência e facilitar, aumentar as probabilidades do nosso trade dar certo. Então, para validar as linhas de tendência, seja na alta, seja na baixa, ou seja onde for, quanto mais pontos você tiver, como a gente mostrou aqui, melhor, né? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 600 pontos, quantos mais pontos tiver, melhor, mais confirmado está aquele padrão de comportamento dos preços. Bem, e aí entra uma polêmica que é, a gente considera as sombras ou só o corpo real dos candles? Eu sempre considerei as sombras, sobretudo aqui no Bitcoin, eu percebo que ele respeita bastante as sombras, mas dependendo do ativo que você está vendo, dependendo da volatilidade que ele tem, a liquidez, o quanto ele acaba sendo influenciado por um player só ou não, né? Então, se for um mercado com grandes volumes negociados, bem disperso, bem pulverizado, eu acho que vale a pena você considerar sombras. E se for um mercado cujo pequeno volume já distorce muito o mercado, ou seja, um cara entra comprando 10 mil dólares do papel lá, do ativo, já cria um candle maluco lá na tela, então, nesse caso, aí talvez as sombras fiquem muito distorcidas e as sombras acabem não representando para a gente o comportamento normal do mercado, né? Represente apenas uma violação que um player acabou desenhando no gráfico, mas não é exatamente o sentimento geral do mercado em relação ao movimento do preço daquele ativo. Então, o que eu aconselho vocês é procurar no gráfico ver o que é mais respeitado. Se o seu gráfico que você está olhando é mais respeitado com as sombras, como é o caso do Bitcoin aqui, eu entendo dessa forma, eu vou colocar as sombras na minha margem de conta aqui. Se não, se for respeitado mais com o corpo real dos candles, bom, então você pode tentar tomar isso como referência e ver se... Tenta olhar para trás no gráfico e ver o quanto isso dá certo ou não, né? Mas aí você vai ficar um pouco mais suscetível a falsos rompimentos também, né? Eventualmente, porque você vai ter sempre margens mais curtas, porque eventualmente essa sombra que fica no gráfico vai romper aquele nível de preços que você marcou com a sua linha e vai ter eventualmente, se você quer operar esse tipo de sinal, aí não vai servir muito, né? Vai ficar muito complicado, porque você vai ter sinal falso a todo momento. Bom, e aí o que a gente vai buscar aqui como informação? Se a gente tem uma linha de tendência, como eu disse, a primeira coisa que a gente vai buscar é respeitar essa linha de tendência. Então, se a gente acredita que a tendência é de alta, o gráfico mostra isso pra gente, eu vou dar preferência a operações de compra. Enquanto estiver acima disso aqui, eu estou dando preferência a operações de compra. Eu vou tentar achar o topo aqui, é muito difícil. Às vezes só você vai acertar e quando você acertar, às vezes você vai acabar saindo muito cedo. Não é o tipo de operação que eu acho que a longo prazo vai dar mais retorno.
E por outro lado, quando essas linhas são perdidas, aí a gente pode mudar o nosso mindset. Se durante todo esse período eu estou procurando operações de compra, vamos supor que na sequência o preço rompa aqui para baixo. Opa, agora eu vou ter receio de buscar uma operação de compra enquanto estiver caindo. Só vou buscar a operação de compra de novo se aqui embaixo de repente ele rompe ali mais uma vez e volta a fazer altos. Aí agora aqui se torna atrativo de novo, né? Buscar operações que vão para cima e não operações que vão para baixo. Tá certo? Então a ideia de você traçar essas linhas é você ter uma referência no seu gráfico para que você filtre melhor as suas entradas, para você saber pontos de entrada com base nesse comportamento padrão do preço e que tipo de operação você vai buscar, se é para cima ou se é para baixo, se é compra ou se é venda. Perfeito? Então algumas pessoas vão usar isso como ponto de saída também. Então eventualmente um cara que comprou aqui embaixo, ele estava esperando esse rompimento para comprar. Aí rompeu, ele comprou e ele está esperando um ponto de saída. Existem várias estratégias, né, para você buscar saída. Existe trailing stop, que é um stop que vai subindo ao longo da operação. Você pode colocar um stop técnico e um alvo lá e só sair quando bater no stop ou no alvo, que é um outro tipo de gerenciamento. Ou você pode usar, por exemplo, essa linha de tendência. Então, enquanto isso aqui demonstrar esse padrão de comportamento, eu quero estar comprado, eu quero estar na operação, mas se ele romper aqui para baixo, eu entendo que mudou o comportamento, aí eu não quero mais estar com o papel na mão, acho legal me desfazer, obter meu lucro, então de repente o stop do cara vai subindo junto dessa linha, né? Então, vamos supor que quando começou a operação o stop estava aqui embaixo, foi passando o tempo, ele foi subindo o stop, fazendo um trailing stop com base na linha de tendência, né? Então, a esse momento ele estaria com o stop mais ou menos aqui embaixo, se rompeu, ele sairia da operação, pegaria o lucro da compra que ele fez aqui embaixo, né? Essa é mais ou menos a ideia. E uma coisa que é interessante, que eu falei que ia comentar também, é buscar o alvo, a retração de Fibonacci de um movimento de alta. A gente tenta buscar com o Fibonacci o tamanho das ondas, né? Dimensionar o tamanho das ondas. Então, para tentar encontrar alvos dos movimentos, essas tendências acabam sendo úteis também a partir do momento em que ele rompe aqui embaixo. Eu poderia, por exemplo, vir aqui pegar o meu amigo Fibonacci e buscar, pegando aqui do fundo, ó, o que eu vou tomar como referência? O começo da tendência, o começo da linha e o fim, aonde ele se acabou, né? Então, ó, essa tendência de alta durou desse ponto até esse ponto. Então, eu vou abrir o meu Fibonacci do ponto mais baixo ao ponto mais alto e vou encontrar a referência do tamanho dessa onda aqui, né? Analisando como linha, isso aqui tudo fez uma linha para cima e agora, eventualmente, ele pode corrigir até esse nível, enfim, eu vou saber mais ou menos as zonas em que o preço pode adotar como suporte, uma vez que ele muda o comportamento. Então, se ele estava subindo, ele passou a cair, rompeu a linha de tendência de alta, não vale mais essa linha de tendência de alta, ele não respeita mais. Então, quer dizer que eu tenho uma perna inteira e ele tem uma chance de se retrair, fazer a correção. Se ele vai se corrigir, até que ponto ele pode corrigir? Então, a gente pode usar o Fibonacci para ter referências de 0,618, que representa perto de um terço do movimento, não é exatamente, né? 0,50, que representa metade do movimento, e 0,382, que representa quase perto de 2/3 do movimento. Então, você pode adotar esse padrão de reconhecimento sempre que você estiver analisando uma linha de tendência. Tá? Pode ser, isso aqui está no 1 minuto, no 5 minutos, no diário, no 4 horas, não importa o time frame. Então, você viu uma linha de tendência, o preço respeitou, um belo momento quebrou aquela linha de tendência, seja de baixa, seja de alta. Custa nada, cara. Traça um Fibonacci, abre o Fibonacci, vê de uma ponta a outra e vê até que ponto você tem correções desse movimento. Para você ter uma noção também de alvo para operações, níveis de preço nos quais você vai ficar mais atento para eventualmente o preço retomar uma tendência de alta. Então, por exemplo, aqui ele perdeu ali a tendência, corrigiu no 0,5 e aqui ele começou a demonstrar que não quer cair mais e de repente rompe aqui um gráfico, uma consolidação, né? Ele estava consolidando aqui e de repente ele rompe de novo. Sabendo que isso aqui representava uma perna inteira de alta e agora você está cogitando que isso seja uma correção de 0,5, pô, você já está com o Fibonacci traçado, você já tem noção do alvo possível dessa nova perna, né? Eventualmente essa nova perna de alta vai ser a reprodução dessa perna de alta primeira aqui que a gente teve, tendo como alvo lá um nível de preço mais alto, né? No caso dele romper o topo anterior aqui. Então, basicamente é isso. Para isso que eu uso linhas de tendência, para ter no gráfico claro o padrão de comportamento do preço, como nesse caso é de alta, para filtrar as minhas entradas, saber melhores momentos de entrar e saber até que ponto um preço está respeitando um determinado comportamento, para a gente usar também o Fibonacci e ter referências de retração.
E por fim, uma outra aplicabilidade disso é a formação de figuras, mas eu não vou colocar nesse vídeo. Vamos fazer um vídeo separado, eventualmente, para falar de triângulos, cunhas, retângulos, losangos, bandeiras, canais, etc, 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 porque no fim das contas a gente encontra essas figuras também traçando linhas de tendência. Mas aí não vamos nos antecipar e vamos deixar os detalhes para este outro vídeo, certo? Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para vocês. Os lembro novamente para avaliarem esse vídeo, caso vocês estejam gostando do conteúdo. Inscrevam-se no canal para receberem mais vídeos. Espero todos vocês aqui em breve. E até a próxima.